Eu sou Drida Lorenzo. Eu sou Renato Rovai, que tal? Pois é, que tal? E hoje nós vamos entrevistar a Olga Curado, jornalista que produziu um estudo sobre a imagem do governo Bolsonaro no exterior. Eles analisaram muitas notícias sobre o Brasil. Ao todo, quer ver? Foram 1.179 matérias publicadas no exterior sobre o Brasil. Olga Curado já está aqui. Vamos subir ela na nossa jangadinha. Boa tarde, já, Olga. Tudo bem? Boa tarde, tudo bem vocês? Obrigada pelo convite. Vai, Tri, o prazer estar com vocês. Prazer é nosso, Olga. A gente, aliás, a gente ficou bastante surpreso, a despeito de difícil se surpreender hoje em dia, com o estudo que vocês fizeram, né, em relação à imagem do Brasil. Porque eu tinha a noção que a imagem do Brasil estava com problemas no exterior, mas a gente não tinha dimensão da tragédia, Olga. Da tragédia. Eu queria que você falasse um pouco mais sobre como teve a ideia do estudo, como ele foi feito, e contasse os resultados que vocês conseguiram aí. E talvez a gente apresentou, Olga, antes, não precisa te apresentar. Mas a gente já apresentou, mas se você ficar à vontade para falar sobre também. você também. Tá ótimo, gente, obrigada. Olha, bom, minha origem profissional é o jornalismo, né? E há mais de 10 anos, quase 20, meu Deus, o tempo passa. Eu trabalho com gestão de imagem e na consultoria de lideranças várias para posicionamento público. Isso é uma coisa meio vaga, mas a gente trabalha com uma metodologia que identifica quais são os pilares da imagem, né? Como é que eu sou percebido, como é que eu sou visto, como é que é essa história, né? Que a imagem muito além das aparências, né? A imagem é a soma de elementos que estruturam, no final das contas, uma síntese que gera uma percepção. Então, estão ali seus valores, as coisas que você acredita, as coisas que você faz, e a maneira como é que você se relaciona com o outro. Então, isso daí são os ingredientes desse caldo que produzem, no final, aquilo que a gente consome, que é a imagem do outro. Esse estudo, nós temos uma equipe, e é um trabalho, resulta da dedicação dessa equipe, muito comprometida, e que a gente olhou o seguinte: a gente tem estudado, tem olhado muita coisa, que tal a gente olhar como é que a gente está sendo visto como país e como liderança, como governo lá fora? Eu tive a oportunidade de viajar ao exterior durante governos anteriores, governos do presidente Lula, e era muito interessante conversar com correspondentes e com diplomatas, como eles se sentiam, para usar uma palavra da moda, empoderados. Quando eles queriam marcar uma reunião, uma entrevista com uma autoridade, e o jornalista queria marcar um encontro com uma fonte, as portas se abriam quase que magicamente. As pessoas tinham muita curiosidade, muito respeito pelo Brasil. Não que a gente vivesse no melhor dos mundos, mas isso eu conferi pessoalmente, né, das pessoas, em depoimentos que as pessoas fizeram em vários lugares, em vários países do mundo. Bom, isso aí começou a mudar de uma maneira dramática, mas era tudo uma sensibilidade, né? Se eu via, por exemplo, correspondentes brasileiros no exterior que diziam que estava mais difícil ter acesso, as pessoas olhavam o Brasil com uma certa desconfiança, um certo desinteresse, uma certa crítica. Bom, isso aí é interessante da gente ver. E nós trabalhamos fazendo mensuração a partir do discurso público. A gente não quer entender as razões pelas quais as pessoas, os bastidores. A gente quer olhar assim, olha, a foto é essa que está aí, o que as pessoas estão falando é isso aí, e quando isso aí é medido, o que isso está contando? Né? Então, nada mais explícito do que o jornalismo, né? Do que os meios de comunicação.
Vocês me interrompam, porque senão eu vou, tá? Não, segue jogo, pode continuar, tá bom. Então, nós conversando sobre isso lá na consultoria, gente, que tal a gente dar uma olhadinha, como é que a gente está sendo visto, né? E daí surgiu a ideia desse estudo no ano passado, e nós começamos a fazer, primeiro selecionamos veículos de credibilidade, sem olhar para o viés ideológico, tanto que aí no estudo tem gente que você não pode chamar de esquerda, né? Tem alguns com viés mais à esquerda, como o Le Monde, o Guardian, mas você tem lá veículos de tradição muito menos esquerdista, né? Bom, então a gente selecionou esses veículos, né, em vários lugares do mundo, e começamos a checar todas as vezes que o Brasil era citado, em que contexto ele é citado. Qual não é a nossa surpresa? A cada 3 meses nós fechávamos o estudo e via que o negócio não estava muito bom, que as citações eram sempre em contexto negativo, as referências sempre eram numa linha desabonadora, digamos assim, para a nossa imagem, e nós fomos acumulando ao longo do ano essas leituras e essas análises, para quando chegado ao final de 2020, tínhamos uma soma expressiva de citações, né, de matéria, foram 1.179, e aí a gente olhou o resultado dessa divulgação, né? E o resultado é isso que vocês viram. É uma crise de imagem, uma crise de reputação, e é uma crise que interfere na maneira como a gente deixa de ser respeitado, né? Não quero parafrasear o general de Gaulle lá atrás, que dizia "ce n'est pas un pays sérieux", né? Que todo mundo ficou muito bravo, esse não é um país sério, né? Mas ele se referia muito mais aos comportamentos carnavalescos, que agora esse ano estarão bastante contidos. Mas essa falta de seriedade hoje se traduz em qualificações muito mais desastrosas, que é incompetência e irresponsabilidade. Então, a nossa imagem hoje é de uma liderança, não como povo, mas como uma gestão irresponsável, como uma gestão incompetente. Competência está associado à habilidade de entrega. Eu sou contratado para quê? Eu sou ministro da Saúde, eu sou contratado para quê? O que está lá descrito na minha função, né? Cuidar da saúde. Aí eu estou promovendo a doença, alguma coisa está errada. Então, essa percepção foi a percepção que está nos sendo impregnada lá fora. E a questão da pandemia foi a principal, né? A principal foco de críticas ao governo. A pandemia ficou com 52%, né? Mas a gente não pode esquecer que também os ataques, as boiadas que vinham passando no meio ambiente também tiveram importância muito grande, né? Porque o tema da Amazônia, o tema das queimadas do Pantanal foi muito importante. Agora, a questão da pandemia gerou um certo choque, né? E daí não é coisa que se faça, né? Ser ou não ser coveiro não é coisa que se diga quando milhares de pessoas estão enterrando seus parentes, seus amigos. Então, isso daí causou uma certa perplexidade, sim, na imprensa internacional. O que é interessante é que dos 7 veículos pesquisados, os 2 veículos americanos, o Post e o New York Times, representam 51% do total de matérias produzidas, né? Isso. É um dado significativo, quer dizer que talvez os outros países estejam, inclusive, falando menos do Brasil do que, né, os Estados Unidos ainda fala, porque tinha toda a relação Trump, Bolsonaro e tal, mas teve uma diminuição nos outros. Foram 1.179 matérias publicadas, né, 1.088 matérias negativas, só 91 positivas. Você chegou a ver quais foram as positivas? Positivo
ambas foram anúncios de ajuda emergencial, anúncio de propostas de governo para conter desemprego, foram essas citações. Muito breves, né, como breve foram as iniciativas. Então, o contexto esteve mais associado a intenções e a iniciativas públicas para minimizar os efeitos da pandemia. Então, tiveram nisso daí, né? Agora, o fato dos americanos escreverem, há uma proximidade, vamos dizer, havia, na ocasião, uma proximidade ideológica muito grande, né? E como você bem lembrou, o fato da vassalagem brasileira ao Trump, isso aí gerava também muita curiosidade, porque era uma aliança que se fazia e que, de alguma maneira, despertava a curiosidade das pessoas. Quem é esse ser que se alinha conosco de uma maneira tão servil, né? Olga, bom, mudando um pouquinho de assunto aí, vou falar da política nacional. Você é um especialista em cuidar de candidatos. Eu nem sei exatamente como eu defino o teu trabalho. Eu estava aqui falando com a Adri, porque você prepara para debates, você trabalha como candidato no sentido de ele ter mais autoconfiança. Explica um pouco melhor exatamente o que você faz e o que você já fez, porque você já trabalhou desde a Dilma até o Bolsonaro. Você imagina que o meu espectro de curiosidade é muito amplo. E aí eu só quero fazer uma ressalva em relação ao Bolsonaro. Eu nunca o preparei como candidato à presidência da República. Eu tive um encontro com ele quando ele votou no impeachment da ex-presidente Dilma e manifestou-se tão favorável à tortura, enaltecendo torturadores, e se sentiu extremamente preocupado, sem compreender como aquilo teve uma repercussão ampla e negativa. Então, o filho, um deles, não me lembro qual, nos procurou para ver se ajudava não só a entender, mas como é que ele poderia se comunicar de uma maneira que gerasse menos ruídos. E o meu trabalho ali foi tentar explicar para ele que pessoas, quando falam barbaridades, elas podem provocar malefícios, elas podem provocar danos a terceiros. E ele tinha uma dificuldade de compreender isso. Então, só sem fazer ressalva, mas apenas esclarecendo a minha participação biográfica nesse caso específico, né? E acho que ele não te ouviu. Eu acho que ele não te levou a sério, viu? Não me levou a sério. Talvez eu não tenha me expressado num nível de compreensão que seria mais... Tem que desenhar. Eu não sou muito boa em desenho. Olha só, o Gabriel Guimarães, aqui, nosso internauta, está assim, surpreso, que é uma revelação. Ele realmente acredita no que ele fala, né? E acredita, e eu acho que a força dele está aí. Porque ele não questiona esses valores. E é uma parte importante na projeção da imagem, a confiança que a pessoa tem naquilo que ela acredita, né? É muito difícil mentir o tempo todo, né? Tem alguns que são sociopatas e são especialistas nisso, mas no caso do presidente da República, ele acredita de fato. Ele acredita, entretanto, ele está buscando meios para, vamos dizer, chegar ao resultado que ele quer. Agora, respondendo a sua pergunta, Rovaidri, quando alguém quer me perguntar o que eu faço, eu digo, eu vivo, né? Eu vivo. E utilizo alguns parâmetros para poder funcionar profissionalmente. Um dos meus parâmetros é a arte marcial. Eu sou artista marcial, né? Pratico Aikido há muitos anos, e a partir da estratégia do Aikido, eu ajudo as pessoas a organizarem o seu discurso, a organizar o seu eixo. Porque numa arte marcial,
diante de um ataque muito importante, se você não mantiver o seu eixo, o seu centro, a sua base, você vai ser aniquilado, né? E, então, o meu trabalho é um pouco de ajudar, por exemplo, em estratégias de debate, a pessoa a identificar qual que é o eixo dela, qual que é o centro dela, qual que é a real motivação dela naquele momento. E, com isso, a mensagem vai surgindo de uma maneira natural. Então, meu trabalho não é de criar personagens, mas ajudar as pessoas a observarem o que elas já possuem e estruturar isso da maneira como seja parte da personalidade delas, né? Então, eu sou uma facilitadora. Ô, Olga, o teu, pelo menos o primeiro grande trabalho público que se tornou público que eu me lembre foi o da Dilma Rousseff. Não, como outro antes. Teve com o presidente Lula. O Lula você já tinha trabalhado. Já tinha, com o ex-presidente Lula. Conta esses 2 cases para a gente aqui, boa parte das pessoas. Eu não quero ser invasiva nas relações. Sim, aquilo que você pode falar, evidentemente. O que você já falou, até tem muita coisa que você já falou, né? Mais ou menos. As pessoas falam mais por mim do que eu mesma. Para mim, é um privilégio, tem sido um privilégio enorme conviver com essas personalidades, né? E eu aprendo muito, e não vai aqui nenhum tipo de confete, porque você muitas vezes está no backstage, entendendo como as coisas estão sendo gestadas, como estão sendo produzidas, sem dúvida alguma enriquece muito seu repertório. O presidente Lula ele tem características pessoais, uma personalidade extremamente afável e de, vamos dizer, uma pessoa muito fácil de convivência, né? Uma pessoa que tem uma capacidade, uma habilidade de escuta muito grande. Então, para mim, esses momentos foram momentos de muito ganho. A presidenta Dilma tem uma capacidade muito grande de se colocar dentro daquilo que é o ponto de vista dela, dentro daquilo que ela acredita. Tem uma personalidade que, inegavelmente, é diferente do presidente Lula, mas com ela também se aprende muito a enxergar, a olhar as coisas. Então, nesses 2 casos aí, foram momentos em que eu pude descobrir também outras maneiras de trabalhar, porque cada um exige um tipo de enfoque, um tipo de abordagem. Então, o que a gente pode dizer? O que você disse para eles que era o eixo deles, de cada um? Eu não digo para a pessoa qual é o eixo, a pessoa que se descobre. Tipo uma psicóloga, que você falou, né? Que tinha o trabalho ali do Aikido. Aliás, eu quero fazer Aikido. Quem nos colocou em contato, aliás, quero mandar um abraço para ele, foi meu amigo de escola, o André Salles. Querido amigo e colaborador entusiasta do trabalho. E agora também pratica Aikido, né? Ele me disse pratica Aikido. Lá no escritório, houve uma época que todos praticavam. Eu dizia assim, não que eu acho que seja importante, porém, a chefia vai gostar muito. Olha só, então, antes da gente fazer mais umas perguntas aqui, agradecer o superchat do Matheus Ferreira. Este livro será meu e pronto. Lembrando que às segundas-feiras a gente tem sorteio aqui no programa e a gente vai sortear o livro A Geopolítica da Intervenção. Então, todo mundo que livro contribui... do Fernando Augusto Fernandes, isso, da Geração Editorial. Eu já falei. Quero aproveitar e vender o meu. Claro! Vamos sortear o teu aqui na semana que vem, então, Olga? Qual que é o teu? Fala pra gente. Esse aqui chama Uma Jornada Mágica, o Poder Secreto do Aikido. Isso aqui também dá algumas dicas, vamos dizer, estratégicas. Então, olha, Olga Curado, você vai... Qual que é a editora? Podemos sortear com dedicatório semana claro! E aí a gente divulga a semana inteira, fica divulgando o teu livro aqui. Claro, vou adorar. Esse aqui foi feito com a Galáctica e um projeto gráfico lindíssimo,
e um trabalho lindíssimo da Sueli Shiba também, que fez as ilustrações, fez a capa. Bom, comerciais à parte, eu quero dizer que cada um das pessoas que a gente trabalha, que eu trabalho, venho trabalhando ao longo dos anos, reconhece em si as fortalezas e reconhece em si algumas fragilidades. O meu trabalho não é fortalecer as fragilidades, mas fazer com que as fortalezas fiquem na frente. Muito bom. E também tem gente perguntando se o Caseirão vai estar aqui. Sim, daqui a pouco o Marcos Caseiro, médico infectologista, está aqui para responder todas as perguntas, quem tiver perguntas, e vai falar sobre o coronavírus. Olga, e como você com essa expertise de identificar os pontos positivos e tal, as fragilidades, diante desse estudo onde a gente vê essa tragédia da imagem do Brasil no exterior, há algo que possa ser feito para recuperar essa imagem? E você acredita que isso fará parte da preocupação do Bolsonaro? Porque a gente já começou, né, já sofre os impactos desse impacto tão negativo da imagem do Brasil. Olha, a gente está, em relação à percepção internacional, a gente está muito mal. Então, sozinho a gente não vai conseguir. Só falando, só de garganta, e fazendo discurso, e fazendo live, não vai funcionar. As ações, elas precisam ser muito evidentes, muito contundentes, e, além disso, é preciso buscar apoio na comunidade, na própria comunidade internacional, né? Sem isso, vai ficar muito difícil. A gente não tem hoje informações, números, argumentos para contrapor a essa percepção negativa. Ao contrário, não está acontecendo nada de bom que mostre que isso não é verdade. Então, a saída é mudar. Se der importância ao impacto destrutivo de uma imagem negativa, né? Como empresas falando não invisto mais, como governos fechando as portas, todas essas ameaças que não são ameaças, são preservações que as empresas fazem. Onde que eu vou entrar no lugar que as coisas funcionam dessa maneira? Então, a saída é mudar se o objetivo for manter o país, gerar crescimento. Pode ser que o objetivo não seja esse. Seja destruir mesmo, né? Pode ser que o objetivo não seja esse. Olga, você fez uma análise recentemente aí da imagem dos pré-candidatos, tal. Eu queria que você fizesse isso aqui com a gente. O que você tem força e de fraqueza, por exemplo, no Bolsonaro, no Haddad, no Boulos, no Dino, Sérgio Moro. Bom, serei bem superficial, porque as informações... Porque consultoria você vende, né? Não é isso. Olha, vamos olhar assim, bem no geral. Começando pelo último que você falou, o Moro, ele precisa realmente de uma intervenção de fonoaudiologia, mas com internação, né? Porque a dificuldade dele de fala é muito grande. E isso, numa campanha, tem um impacto, isso fica muito visível, né? Então, temos, no caso dele, ele tem esse problema de voz, e também tem uma imagem fraca, né? Ele é fraco. Ele não, como aquele outro, assim, não chega, não é o rei da festa. Quem que é o Moro? Quem que é o Moro? Ele não tem uma imagem muito forte. Diferente do Bolsonaro, que tem uma presença, embora minguada, e que as pessoas podem criticar do ponto de vista ideológico, ele tem uma assertividade que gera confiança, onde o discurso dele tem ressonância. Então, ele tem aí uma capacidade de comunicação simplista, bem rasa, mas que atinge o alvo diretamente. Se a gente lembrar que a gente está vivendo a era do Twitter, né? A era de comunicação rápida, de slogan. Nós vivemos uma área em que ninguém quer pensar, ninguém quer analisar. E aí entra a fragilidade
do Fernando Haddad, porque as pessoas têm pouca disposição para ouvir em profundidade, e a gente teve um exemplo recente aí, numa entrevista recente dele, num outro veículo, em que a falta de educação, às vezes, não gera espaço para uma fala mais organizada. Então, enquanto o Bolsonaro é muito bom na síntese, esse é o desafio do Haddad. No caso do Dória, tem uma questão ali que a imagem dele é de alguém que está sempre muito, sempre muito pronto para a festa, né? Está sempre tão limpo, tão organizado, que tem pouco espaço para ser amado. Ele tem muito pouco espaço para ser amado, porque é uma imagem de alguém que executa. Pode ser que em determinado momento histórico as pessoas estejam procurando um executivo, mas o que a gente aprende é que as pessoas querem gostar de quem elas votam, elas querem gostar. O Flávio Dino, ele tem ele projeta uma ideia de uma pessoa, vamos dizer assim, boa, mas não passa energia suficiente para enfrentar as questões mais complexas. Isso tem a ver com a maneira como ele se apresenta, a compleição física, tudo isso gera uma ideia de alguém que eu quero bater papo, mas eu não sei se é alguém que eu vou entregar todos os problemas que eu tenho para serem resolvidos. Então, mais ou menos, o que eu diria é que cada um tem e o Boulos? E o Ciro? E o Ciro? Sim, o Boulos, eu brinco que o Boulos é o Lula de 20 anos atrás, de 30 anos atrás. Ele está muito histriônico ainda, né? É muito teatral, precisa dar uma desbastada ali na empolação, né? E tem uma habilidade intelectual muito grande, uma rapidez de raciocínio, uma organização mental muito, muito forte, mas ainda está muito artificial, está muito personagem dele mesmo, né? Então, isso daí pode encantar, como encantou, mas é difícil sustentar, porque fica parecendo um personagem, né? Está muito personagem ainda. O Ciro, a gente já conhece de várias campanhas, né? O Ciro tem também um pouco a síndrome do professor, né? Que quer dar aula, e tem o desafio da contenção da fala, né? Às vezes não sabe a hora de parar de falar. Então, a hora de parar, não sabe a hora de parar de falar e também do que falar, né? Às vezes. Às vezes é porque ele tem uma característica que ele tem um modelo mental muito intelectual, muito racional, e ele quer trazer muitas premissas, e às vezes a conclusão fica meio perdida nisso daí. Então, ali também tem um desafio de síntese, mas também tem um desafio de cordialidade, né? Um pouco mais ameno, né? O que o Fernando Haddad tem de ser ameno, o Ciro pode pegar um pouquinho emprestado. Olga, olhando o cenário político de 2018 e tentando fazer uma projeção para 2022, em 2018 a opção do eleitorado foi por uma candidatura outsider, fora do sistema político, com um nível de discurso bastante radicalizado, antipolítica. Você acha que, se esse governo Bolsonaro continuar nessa toada atual, vamos imaginar que ele chegue até 2022, mais ou menos o mesmo tamanho que está, com uma rejeição de 40%, de péssimo e ruim, e 30% de ótimo e bom, o que você enxerga para 2022? O eleitorado buscando uma pessoa diferente desse perfil, ou você acha que esse perfil ainda pode ter força lá na frente? O antigo, o velho Alckmin do PSD antigo de Minas, assim, política é igual nuvem, né?
Cada hora que você olha está de um jeito. As soluções elas vão surgir muito em função das circunstâncias. Eu não vejo, eu acho que exercício de mãe de Ná, de futurologia, não leva em conta as circunstâncias que vai se viver naquele momento. Obviamente, se a gente continua numa toada em que há uma perda de vidas maior pela pandemia e há uma perda na economia, você gera espaço para quem se potencialize uma outra visão. Eu acho muito, muito prematuro a gente ver o que se quer, o que não se quer, porque não se sabe, nesse momento, o que vai ser a prioridade. A gente não sabe qual vai ser a prioridade. E também não sabe como vai grudar, os discursos vão grudar. E aí a gente tem que considerar o seguinte: os partidos estão em busca da própria identidade, né? Eles estão, tem o PSDB, tem um monte aí novos, eles estão em busca de uma identidade. Então, eu acho que agora, dar alguma cravada é fazer horóscopo. E quem sabe fazer horóscopo é o Olavo de Carvalho. E eu não sei. Isso aí. Olha só, tem mais um superchat da Jaqueline Ferreira. Muito me interessa a leitura do livro da Olga Curado. Tem também o Pedro Rivera dizendo também que quer ler todos os livros da Olga. E tem comentários. Dória Jacatatu, Dória é muito boneco. Tem a Fátima, Fátima não, Ricardo Arruda. Ciro é grosso. Resumindo, tem a galera já dando a sua opinião sobre o perfil aí dos possíveis presidenciáveis, né? Então, lembrando que na semana que vem o livro sorteado será o da Olga Curado. Se quiser mostrar de novo aí o livro, começa na segunda, na terça. Na terça que vem vai ser o sorteio do livro. Aí a própria Olga manda lá a dedicatória e a gente vai vendendo no site dela, passa para a gente exatamente onde comprar, o link também, porque se você ganhar o seu autografado, o que você comprou, você dá de presente. Olha, que ideia, né? Muito bom. Ótimo, muito obrigada. E aí, só completando, Dri, às vezes as pessoas classificam um e outro, boneco, rude, grosso, mas tem gente que gosta de boneco, tem gente que gosta de grosso, tem gente que gosta. Sim. Então, a gente tem que ver aí, a maioria gosta do quê? Às vezes uma coisa que a gente fala, mas isso é negativo, às vezes, de repente, leva a pessoa a ser, né, ganhar a eleição, né, ser positivo. Sim. É muito interessante, é muito legal. E vocês pretendem fazer novos estudos, vão continuar acompanhando essa questão da imagem na mídia internacional do Brasil? Olha, nós estamos conversando sobre isso. Ainda não decidimos, não, mas estamos analisando outros tipos de estudos, mas está no nosso radar continuar estudando o que está acontecendo por aí. Muito bom.